Você acha que é possível conseguir qualquer coisa que você queira por meio da fé? Em Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz que a fé é a garantia das coisas que se esperam, mas que não se veem. Eu quero começar esse vídeo contando para vocês uma experiência que eu e o Bruno tivemos há algumas semanas atrás. A gente foi ao mercado comprar algumas coisas para casa e tinha aqueles cara que fica com o microfone falando lá das ofertas e tal. Esse cara tava lá andando pelo supermercado, é um hipermercado, e ele tava falando de um sorteio, de pessoas que iam ser sorteadas, de prêmio compartilhado. Então a gente foi lá, pegou o papelzinho e depois de um tempo, o rapaz ia sortear alguns números pra ganhar algum prêmio, que a gente não sabia o que era, a gente não estava entendendo, estava meio difícil de ouvir. A gente pegou o número e continuamos fazendo a nossa compra normal. Daqui a pouco ele começou a falar os números sorteados. Ele sorteou aproximadamente 5 números e era uma sequência de 3 números. E cada vez que ele falava esses 3 números, a gente ficava com o coração na mão apertado, porque a gente queria ganhar, mesmo a gente não sabendo o que era, e ele não falava o nosso número. Aí faltava só mais um número. E o Bruno tava lá todo chateado, bravo, porque a gente ainda não tinha sido chamado. Aí eu falei pra ele: calma, amor, calma que o último vai ser o nosso. Eu falei assim, super confiante. Eu tenho esse costume de falar algumas coisas assim absurdas mesmo, assim, que às vezes parecem impossível, mas eu acho que não custa a gente falar e nem acreditar. Então, pra ele foi mais uma dessas coisas que eu falei, mas, né? Aí ele foi falar a última sequência de números sorteados, 3 números. Se eu não me engano, o nosso número era 179. E aí, enquanto eu e o Bruno esperava pra ouvir qual era o número sorteado, eu fui falando como se ele fosse repetir. E aí ele foi falar o número. Aí eu falei, aí ele falou, 7, aí ele falou, 7, e aí nossa coração já começou a ficar assim, né, porque até aí só faltava mais um número, e eu tinha certeza que era o nosso, e o último número eu falei, 9, e aí ele falou, 9, o nosso número, eu fiquei extremamente feliz, a gente foi extremamente surpresa. Mas, no meu coração, eu tinha certeza que a gente ia ser sorteado, por isso que eu falei, eu nem me preocupei enquanto ele tava sorteando, lógico que ele sorteou lá, sei lá, uns 5 números, e enquanto ele não falava o nosso, dava aquela agonia, assim, parecia que a gente tinha perdido. Mas eu não hesitei em acreditar que a gente seria sorteado. Eu exerci a minha fé naquele momento. Criei, por isso falei. Aí a gente foi correndo lá até o rapaz, o Bruno ficou com o carrinho e eu fui lá, toda feliz, né, doida pra receber o meu prêmio. Chegando lá, ele começou a explicar um monte de coisa. E detalhe, não eram só 5 pessoas sorteadas. Esses números que ele falou, que nem o nosso 179, mais pessoas tinham esse mesmo número. Eram grupos com esses números que foram sorteados. Então, quem tinha o número 179, quem tinha o 158, 161, era 5 pessoas de cada grupo, vamos supor. Então, tinha mais de 10 pessoas lá que tinham sido sorteadas também. E com o nosso mesmo número. E aí, ele começou a explicar lá um monte de coisa. No fim, o sorteio, na verdade, era pra quem quisesse comprar uma televisão lá que tava entrando em promoção. Só. Não era um sorteio, era um sorteio, na verdade, de desconto. Quem conseguisse pegar, tinha várias televisões lá, e quem pegasse tava, sei lá, por 3.000, ela ia sair por 2.800. Era alguma coisa desse tipo. Aí a gente ficou super irritado, né? Porque todo mundo, né, vai no mercado e de repente... uma televisão em oferta, eu vou comprar. Aí a gente ficou um pouco frustrado, mas eu falei pro Bruno, amém. Serviu de experiência pra gente exercer a nossa fé. E por isso que eu tô contando essa experiência pra vocês. Não foi o resultado que a gente queria, a gente não foi, na verdade, sorteado pra nada. Mas o que eu levo de bom disso que aconteceu é justamente essa experiência que eu tive, de exercer a minha fé numa coisa pequena, num detalhe. Aqui mesmo no canal eu tenho um vídeo falando sobre um porta-retrato que eu comprei antes de conhecer o Bruno. Eu montava meu enxoval já e eu comprei esse porta-retrato pra quando eu estivesse namorando ou casada, colocar a minha foto do meu futuro esposo, no caso o Bruno, naquele porta-retrato. Eu deixei aquele porta-retrato em cima da minha escrivaninha, não coloquei nenhuma foto porque ele estava reservado somente para nossa foto. Alguns meses depois,
depois, alguns meses depois, eu conheci o Bruno, a gente tirou nossa primeira foto e eu pude colocar aquela foto no nosso porta-retrato. E eu gravei esse vídeo e contei pra vocês meu testemunho sobre isso. Eu vou deixar aqui no card pra vocês e no final do vídeo. E o que eu quero falar pra vocês hoje é justamente sobre trazer à existência aquilo que não existe. Será que é possível conseguir qualquer coisa por meio da fé? Possível desde que aquilo esteja de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a gente precisa caminhar com a palavra no nosso coração, para que a gente saiba se aquilo que a gente está pedindo, se aquilo que a gente está desejando, que a gente está crendo, realmente é algo que tem a ver com a vontade de Deus para nossa vida. Porque às vezes você quer muito se mudar de país e sei lá, para os Estados Unidos, mas o propósito que Deus tem para sua vida é no Brasil. E aí você crê, você deseja demais, você tem fé que você vai conseguir para os Estados Unidos, mas aquilo não acontece porque você colocou a sua vida nas mãos de Deus, você entregou as suas escolhas para Deus, você busca fazer a vontade dele e isso não está de acordo com a vontade dele, então ele te guarda e ele não realiza aquilo na sua vida. Mas se for algo que está no coração de Deus, se for algo que não contraria a palavra de Deus e você realmente deseja aquilo, foi Deus que colocou aquele desejo no seu coração, vai acontecer, só que a gente tem que agir de acordo com a nossa fé. E em todos os exemplos que eu dei hoje, do supermercado e do porta-retrato, eu criei, profetizei, eu declarei e eu agi de acordo com a minha fé. Por isso aconteceu. Então hoje eu quero desafiar você a colocar diante de Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que você acha impossível, que você quer que aconteça. Eu desafio você a primeiramente buscar, orar, para saber se aquilo está no coração de Deus, pedir para Deus te mostrar isso. Se for algo que está no coração dele, que ele se agrada do seu desejo, que ele faça crescer esse desejo no seu coração, que através da palavra, porque além da palavra que a nossa fé aumenta, através dessa palavra a gente seja renovado, a nossa fé seja renovada e fortalecida. Se aquilo realmente for de Deus, você vai ter uma certeza, uma convicção no seu coração. Você vai deixar as emoções de lado, você vai ir pro lado espiritual e vai sentir que aquilo realmente é algo que foi Deus que colocou no seu coração. E aí sim você vai agir de acordo com a sua fé. E uma dica que eu dou é o quadro da fé. Esse é o porta-retrato que eu comprei para colocar a minha foto e do Bruno, que eu falei aqui para vocês. E agora que a gente já casou, que meu desejo já se realizou, aquilo que estava no meu coração, então agora é a hora de partir pro meu próximo milagre. Pra quem não sabe, eu me mudei de cidade e me mudei pra um apartamento. E assim, eu não imaginava que apartamento era tão difícil assim. Eu e o Bruno, a gente tem muito problema com barulho, principalmente eu. Quem acompanha meu canal sabe que eu tenho misofonia. E essa questão de barulho, assim, não é frescura pra mim. É sério. Me causa um estresse muito grande. E por conta do barulho e outras questões relacionadas à parte estrutural do apartamento, mofo, umidade, outras coisas que tá assim acabando com a gente, com as nossas coisas aqui, a gente tá meio saturado. A gente quer sair daqui logo. Só que a gente tem um contrato. E a gente só pode sair daqui, segundo o contrato, após 1 ano e meio, sem pagar multa. A gente tem que, antes de sair, avisar com 30 dias de antecedência e a gente pode sair sem pagar multa. Mas nós estamos há 6 meses aqui e tá muito difícil. Sério, muito difícil mesmo. A gente não tem qualidade de vida. A gente não dorme bem porque os vizinhos aqui não têm muita educação. O povo é meio sem noção, faz barulho mesmo e assim é sempre. Então tá difícil. A gente tá orando pra que Deus faça um milagre, assim. Aos olhos humanos não tem outra maneira. A gente tem que esperar só daqui 1 ano que a gente vai poder sair. Mas eu tenho fé que até o final desse ano, de 2019, a gente vai conseguir sair daqui e a gente vai estar de mudança. Não sei como. De repente Deus pode tocar no coração da proprietária e ela pedir o apartamento e ela abrir mão da multa porque ela precisa do apartamento e a gente precisa sair daqui. Ou de repente seja por conta dos problemas aqui relacionados à estrutura, a gente tenha que sair e a gente possa sair sem pagar a multa. Ou então Deus pode dar condições pra gente fazer a mudança, pagar a multa e achar um outro lugar melhor, fazer tudo que a gente precisa. Não sei. Deus tem formas ilimitadas de agir e o nosso papel é acreditar que se Ele quer, Ele vai fazer.
Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas eu sei qual é a minha vontade, qual é a nossa vontade, minha e do Bruno. E é essa vontade que eu apresento diante de Deus, que eu creio que Deus pode fazer, porque Ele sabe do nosso sofrimento, do que a gente está passando aqui. Então, a nossa parte a gente está fazendo. E por conta disso, eu decidi fazer esse quadro. Eu apelidei de quadro da fé, porque é realmente isso que ele se tornou para mim. Imprimi um papel com o nosso pedido e colocamos em cima do nosso painel de TV. Então, toda vez que a gente olha para esse quadro, a gente visualiza algo relacionado a esse nosso pedido, ou a gente agradece a Deus, ou a gente ora. A gente tem que fazer alguma coisa que vai mover o mundo espiritual. Então, como você pode fazer? Você pega, se você tiver um porta-retrato, pega um porta-retrato mesmo, se não, pode ser qualquer outra coisa que você faça, que você tem em casa aí, mas tem que ficar em um lugar visível. Aí você vai colocar aqui a data, no caso nós fizemos dia 6 de junho de 2019, fizemos esse quadro. Escrevi quadro da fé, o nosso pedido, mudar de casa para uma casa onde a gente tenha paz e tranquilidade. E embaixo nós agradecemos a Deus pela nossa linda casa. Aqui a gente apresenta o nosso pedido para Deus e aqui a gente agradece pela fé, já crendo que a gente recebeu. E aí tá lá no painel da TV. Toda vez que a gente vê, a gente lembra da nossa luta e daquilo que a gente acredita. E eu creio que muito, mas muito em breve eu vou poder vir aqui testemunhar sobre isso aqui, sobre o que Deus fez na nossa vida, sobre os milagres de Deus. E também espero que isso aconteça com vocês, que vocês possam viver uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência de agir por meio da fé e aquilo acontecer, por mais impossível que seja. Que você não desanime, que você não entristeça o seu coração, mas que você creia que para Deus não há impossíveis.